Eu sou Fabiana Oliva Lima Santos, médica da Coordenação de Vigilância de Óbitos, da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, da Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. E nós vamos conversar sobre a declaração de óbito, o seu preenchimento adequado. O que é a declaração de óbito? É o documento base do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde e tem duas finalidades principais. Primeiro, a coleta de dados sobre mortalidade, que vai servir de base para cálculos de estatísticas vitais e epidemiológicas no Brasil. Secundariamente, o caráter jurídico, porque ele é um documento hábil para a lavratura pelos cartórios de registro civil da certidão de óbito, que é indispensável para as formalidades legais de sepultamento e início do processo sucessório. A declaração de óbito é preenchida obrigatoriamente pelo médico, conforme determinado pelo Conselho Federal de Medicina, e é vedado ao médico cobrar pela emissão da declaração de óbito em quaisquer situações. É possível apenas a cobrança para a verificação do óbito. É vedado ao médico atestar óbito quando não tenha verificado pessoalmente ou quando não tenha prestado assistência ao paciente, salvo se o fizer como plantonista, substituto ou em casos de necrópsia ou verificação médico-legal. Ou, adicionalmente, nos casos de óbito sem assistência médica, situação na qual qualquer médico da localidade pode fazer a emissão dessa declaração de óbito após verificar pessoalmente o corpo. A responsabilidade por todos os dados registrados na declaração de óbito é do médico. E a declaração deve ser emitida para as causas não naturais de óbito. Nessa situação, é o médico do serviço médico legal que é responsável por esta emissão. Quando se deve emitir a declaração de óbito? Qualquer óbito, seja ele de causa natural, de causa acidental ou violenta. Quando há um óbito fetal, que é caracterizado pelos seguintes critérios: quando houver uma gestação com idade superior ou igual a 20 semanas, quando o peso do feto tiver maior ou igual a 500 gramas, ou quando a estatura for igual ou superior a 25 centímetros. Para todos os nascidos vivos que venham a falecer após o nascimento, independentemente da duração da gestação, do peso do recém-nascido ou do tempo que tenha permanecido vivo. Neste caso, é também importante e imprescindível que seja emitida a declaração de nascido vivo, e não é necessário exigir a apresentação da certidão de nascimento para a emissão da declaração de óbito. Quando ocorre uma morte natural com assistência, prioritariamente, o médico que vinha prestando assistência à vítima deve emitir a declaração de óbito. Na sua ausência, o médico substituto ou plantonista, ou ainda o médico designado pela instituição que prestava assistência ao paciente. E, finalmente, o médico de estratégia de saúde da família. Quando ocorre uma morte natural sem assistência médica, o médico do Serviço de Verificação de Óbito, nas localidades que disponham desse serviço, ou o médico da Estratégia de Saúde da Família, da área de abrangência do falecido, deve fazer a emissão dessa declaração de óbito. Quando ocorre uma morte não natural, ou seja, causas externas, nas localidades que disponham de Instituto Médico Legal, é o médico legista o responsável pela emissão da declaração de óbito. E em localidades que não disponham do Instituto Médico Legal, qualquer médico da localidade que vai ser investido pela autoridade judicial ou policial da função de perito legista eventual é que deve fazer a emissão dessa declaração. Quando não emitir a declaração de óbito? Quando ocorre um óbito fetal, se a duração da gestação for menor do que 20 semanas, ou se o peso corporal do feto for menor do que 500 gramas, ou uma estatura menor do que 25 centímetros. Nesse caso, apenas sob solicitação da família, a declaração de óbito pode ser emitida para fins de sepultamento, e essa declaração precisa ser registrada no Sistema de Informação de Mortalidade. Também para peças anatômicas removidas ou partes do corpo amputados, não há necessidade de emissão da declaração de óbito. Quais são as unidades aptas a receber os formulários de declaração de óbito? Os estabelecimentos e serviços de saúde, inclusive de atendimento ou internação domiciliar, os institutos médicos legais, os serviços de verificação de óbito, os médicos cadastrados juntos à Secretaria Municipal de Saúde e os cartórios de registro civil naquelas localidades em que não exista médico.
É vedada a distribuição de declaração de óbito para funerárias e a gente recomenda de que os médicos não preencham declarações fornecidas pelas funerárias, porque existe a possibilidade de que esse documento seja falso. Esse é o modelo da nossa declaração de óbito adotada no Brasil, em todas as unidades da federação, e ela é composta de 3 vias, né? A gente precisa ter muita atenção no preenchimento da causa de morte. Ela é dividida em 2 partes, a parte 1 e a parte 2. Na parte 1, a gente vai colocar a causa imediata ou terminal da morte, as causas intermediárias e a causa básica da morte. Na parte 2, outros estados patológicos significativos que contribuíram para a morte, não estando relacionadas com o estado patológico que a produziu imediatamente. Então, como eu disse, a declaração ela é feita de 3 partes, de 3 vias. A primeira via é a via branca, que vai ficar arquivada no estabelecimento de saúde até que seja recolhida pela Secretaria Municipal de Saúde ou pela Secretaria Estadual de Saúde ou do Distrito Federal. A segunda via é a via amarela, que vai ser entregue ao familiar ou responsável para que sejam feitos todos os procedimentos em cartório para possibilitar o sepultamento. E a terceira via, a via rosa, que vai ficar arquivada no prontuário do paciente no estabelecimento de saúde. É preciso atenção na hora do preenchimento da declaração para atentar que todas as vias estejam perfeitamente legíveis. Com relação às orientações gerais para o preenchimento da declaração de óbito, ela deve ser escrita com letra de forma, utilizando caneta esferográfica azul ou preta, preferencialmente a azul. Não deve conter emendas ou rasuras, e quando houver necessidade de retificação, isso deve ser feito de forma legível à margem do documento e assinado próximo à ressalva. A ressalva deve ser feita apenas pelo médico que emitiu a declaração de óbito e evitar que sejam deixados campos em branco. Não, nas situações em que a gente não conhecer a informação, a gente coloca ignorado ou inclui um traço quando não se aplicar. A declaração de óbito é composta de 9 campos. O campo 1, que é o bloco 1, que é a identificação, o bloco 2 é residência, o bloco 3 de ocorrência do óbito, o bloco 4, que é o de óbito fetal ou menor do que 1 ano, o bloco 5, condições e causas do óbito, o bloco 6 é a identificação do médico, o bloco 7 para causas externas, o bloco 8 para o preenchimento do cartório e o bloco 9 para aquelas localidades sem médico. Vamos agora falar um pouco sobre o preenchimento do bloco 1, que é o bloco de identificação do paciente. Existem algumas informações relevantes e recomenda-se sempre que o formulário seja preenchido portando-se um documento de identificação do morto com uma foto. Quando não for possível identificar a data exata do óbito, deve ser feita a estimativa dessa data, visto que o Sistema de Informação de Mortalidade não aceita declarações de óbito com data em branco. Não existe 24 horas. A gente preenche 23 horas e 59 minutos, que é o último minuto do dia, e 0 hora, que é o primeiro minuto do dia. Quando o cartão nacional de saúde não estiver disponível, deve-se colocar um traço no local. Preencher sempre o nome completo do falecido, sem abreviação, e em caso de óbito fetal, na identificação coloca-se NAT morto. Pessoa sem identificação até o momento da declaração, da emissão da declaração de óbito, deve ser identificada como pessoa não identificada. Preencher de forma completa o nome do pai do falecido sem abreviaturas e, se este for desconhecido, coloca-se como ignorado. Preencher também o nome completo da mãe do falecido sem abreviaturas, colocando-se ignorado quando não se souber essa informação. Com relação à idade, sempre deve ser preenchida com anos completos, ignorado se não for possível definir a idade do falecido. No campo de idade de menores de 1 ano, nós vamos prioritariamente colocar 11 meses até 29 dias. Então, se a pessoa tiver até 11 meses e 29 dias, a gente vai colocar a idade em meses completos. Se a pessoa tiver até 29 dias de vida, nós vamos colocar quantos dias completos de vida. Com relação a se ele tem menos do que 1 dia, nós vamos colocar quantas horas de vida. E se tiver menos do que 1 hora, quantos minutos de vida. Quando essa informação não estiver disponível, é colocado ignorado, e no caso de óbito fetal, essa informação não deve ser preenchida, deve ser colocado um traço em branco, um traço naquele campo para que ele não fique em branco. Com relação ao sexo do paciente,
ele deve ser preenchido quando ignorado em situações especiais, por exemplo, em cadáveres mutilados, em estado avançado de decomposição ou com genitália indefinida. A raça e a cor deve ser sempre preenchida com base na informação prestada pelo familiar ou responsável pelo paciente que faleceu. Nunca essa informação deve ser feita pelo médico que está atestando, fazendo aquela declaração de óbito. Em óbitos fetais, esse campo deve ser deixado com um traço. A situação conjugal também, a informação deve ser fornecida pelo familiar, da mesma forma que a escolaridade, a gente deve preencher a última série concluída. Né? Também em óbitos fetais, essas informações não são utilizadas, deve ser feito um traço em branco, um traço para que não deixe o campo em branco. Com relação à ocupação habitual, nunca deve ser colocado aposentado. Deve ser sempre preenchida a ocupação anterior e a ocupação, o tipo de trabalho que o falecido exerceu na maior parte da sua vida produtiva. Com relação à residência, sempre que possível, ter um local que confirme a residência do falecido e preencher o endereço completo, porque isso impacta no registro do óbito, que é lavrado no cartório da residência do falecido ou no local da ocorrência. E o óbito fetal, a gente deve considerar o local de residência da mãe. Com relação à ocorrência, o preenchimento deve ser feito com o nome do hospital ou de outro estabelecimento de saúde onde ocorreu o óbito. E o endereço da ocorrência é o local exato do falecimento. Por exemplo, se um óbito acontece numa rodovia e a emissão é feita num hospital, ainda assim o local de ocorrência é a rodovia e não o hospital. Com relação aos óbitos fetais e em menores de 1 ano, preenchido com base preenchimento de dados apenas da ocorrência do óbito fetal ou de menores de 1 ano. Esse campo deve ser preenchido apenas nessa situação. Os campos de 27 a 33 dizem respeito às informações sobre a mãe. O número de filhos tidos, nascidos vivos ou mortos, inclusive abortamentos, não inclui o óbito deste feto ou desse natimorto que nós estamos nos referindo nessa DO, o desse menor de 1 ano. Os campos 34 a 36 são informações sobre o feto ou menor de 1 ano, e a variável número da declaração de nascido vivo, que é o campo 36, apenas para os óbitos não fetais. Bloco 5, condições e causas do óbito. O campo 37 é preenchimento exclusivo para mulheres em idade fértil, ressaltando-se que mulher em idade fértil no Brasil são todas aquelas entre 10 e 49 anos. E o campo 38 diz respeito à assistência médica durante o curso da doença que levou o paciente à morte, e não o momento do óbito. Então, aquele paciente que recebeu assistência durante a sua doença, mas que faleceu sem a presença de um médico, ele ainda assim é um óbito com assistência. O campo 40, as causas de óbito, o CID não deve ser preenchido, porque isso é cabido aos codificadores de causa de morte. A identificação do médico deve ser o mais completa possível, com o nome completo, o CRM e o telefone de contato. Nas causas externas, a obtenção de dados sobre as prováveis circunstâncias de morte não natural. O bloco 8, que é o do cartório, o preenchimento é de responsabilidade exclusiva do oficial de registro civil dos cartórios. E o campo 9 são as localidades sem médicos, ele é preenchido mediante a presença de 2 testemunhas, apenas em casos de óbitos ocorridos em localidades sem médico. Com relação à proporção de óbitos com causa definida por Estado da Federação no Brasil, no ano de 2022, nós vemos que o Brasil tem 94,7% de óbitos com causa definida. A Organização Mundial de Saúde preconiza que tenhamos, no mínimo, 90% de óbitos com causa definida. A Bahia está com 90,4% de óbitos com causa definida, em último lugar entre os estados da federação. Esses dados são do ano de 2022, cujo banco é fechado ao longo do ano de 2023 e foram divulgados pelo Ministério da Saúde no dia 2 de janeiro de 2024. Vamos agora discutir alguns casos de forma mais ilustrativa sobre o preenchimento da declaração de óbito. Então, o caso número 1 é um óbito em domicílio. Paciente masculino, 65 anos, previamente hipertenso, sem tratamento por recusa de usar medicação. Evoluiu óbito em domicílio.
Foi chamado o serviço de verificação de óbito e conforme informações colhidas, exames e receitas apresentados pela esposa foram observados. Há 2 anos, iniciou dispneia aos esforços, tendo sido avaliado e confirmado o diagnóstico de hipertensão arterial e evidenciada cardiopatia hipertensiva, tendo sido iniciado o tratamento. Há 3 meses, confirmada insuficiência cardíaca congestiva. Adicionalmente, há registro de neoplasia de próstata, diagnosticada há 2 meses, ainda sem tratamento. Informação de ser fumante há 45 anos. Há 1 semana, vinha apresentando piora da dispneia e edema em membros inferiores. Hoje, em domicílio, relato da esposa de ter apresentado mal-estar associado à falta de ar importante. Constatado o óbito e feito exame cadavérico sem sinais externos de violência. O que chamava a atenção nesse caso é que trata-se de um paciente hipertenso, que teve óbito em domicílio, uma hipertensão e uma cardiopatia hipertensiva diagnosticadas, assim como insuficiência cardíaca congestiva, neoplasia de próstata, tabagista, e houve uma piora da dispneia e do edema de membros inferiores, com mal-estar associado à falta de ar importante e não há evidências de sinais externos de violência. Nessa situação, é possível a emissão da declaração de óbito. E essa declaração de óbito, a gente vai fazer o preenchimento da causa da morte como um edema agudo de pulmão, uma suspeita pela dispneia e pela falta de ar e mal-estar súbitos, num paciente com insuficiência cardíaca hipertensiva, por uma cardiopatia hipertensiva e por hipertensão arterial sistêmica. Na parte 2, será preenchida a neoplasia de próstata e o tabagismo do paciente. E assim, essa é uma declaração de óbito preenchida de forma adequada. Quando vamos agora, esse paciente, quando há um óbito domiciliar e o paciente tem um acompanhamento médico regular, é importante que o médico avalie pessoalmente o corpo para afastar sinais externos de violência. Deve ser feita a constatação e a declaração de óbito, informando local, data e horário, e registrar no prontuário de acompanhamento como foi encontrado o corpo, com o máximo possível de detalhes, todo o histórico e informações oferecidas pelo familiar ou pelo acompanhante do paciente que foi a óbito no período anterior ao óbito, ser procedido o exame físico explicitando claramente que não havia sinais externos de violência, dar o nome, o número de documento e a relação com o falecido da pessoa que está prestando essas informações, o local, data e horário da constatação do óbito, e caso o médico possua o formulário de declaração de óbito, é possível emitir, então, essa declaração e deve ser registrado o número da declaração de óbito fornecida. As 3 vias, a primeira via vai ser encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde, a segunda via vai ser entregue à família e a via rosa vai ser deixado no prontuário do paciente. Mais uma vez, a gente ressalta que nunca deve ser utilizada uma declaração de óbito fornecida por uma funerária. Quando o paciente com o paciente tem um acompanhamento médico regular com outro médico e serviço de saúde, da mesma forma, deve ser procedido o exame do corpo, afastado os sinais de violência, e o médico vai registrar no seu prontuário as informações, inclusive com o nome do colega, o número do CRM e o número do telefone do consultório do serviço que o acompanhava, para se cercar de toda a informação possível para aquele óbito. Quando o paciente não tinha um acompanhamento médico regular, o médico também está autorizado a emitir a declaração de óbito, desde que ele tenha procedido o exame cadavérico pessoalmente. E, da mesma forma, todas as informações devem ser registradas em prontuário, né? E se o paciente não tinha um prontuário com aquele profissional, uma ficha médica deve ser aberta para esse registro, para garantir a veracidade das informações prestadas. Quando a gente vai agora para o caso 2, também um óbito domiciliar. Paciente masculino, 70 anos, foi encontrado morto deitado em sua cama. Registro de que morava sozinho e que não gostava muito de frequentar a unidade de saúde. Levado o corpo para o hospital municipal e, conforme informações colhidas pelo médico plantonista com os filhos e as receitas apresentadas, tratava-se de um paciente hipertenso em uso de losartana, 50 mg de 12 em 12 horas, diabético em uso de metformina, 500 mg após o almoço, e etilista importante diário. Foi constatado o óbito e feito o exame do corpo, também sem sinais externos de violência. O que é que chama a atenção? É um paciente hipertenso, diabético, etilista e que não tinha sinais de violência e que foi encontrado morto em casa. Eu posso, nessa situação, emitir a declaração de óbito? Sim, na medida em que eu procedi o exame do corpo e não encontrei sinais externos de violência.
Como ficará o preenchimento dessa declaração? Eu posso colocar na parte 1 da causa de morte como uma causa desconhecida, e na parte 2 eu vou colocar as comorbidades do paciente: hipertensão arterial, diabetes mellitus não insulino dependente e etilismo. E assim, dessa forma, eu vou fazer o preenchimento adequado da declaração de óbito. Mais uma vez, o paciente que chega numa unidade sem sinais de saúde, é importante que o profissional plantonista examine pessoalmente o corpo, que afaste sinais externos de violência, que constate o óbito, colocando de forma clara o local, a data e o horário em que isso aconteceu, e deve registrar todas as informações possíveis para cercá-lo de toda a segurança na emissão dessa declaração. O terceiro óbito é um óbito que aconteceu numa unidade de saúde. Paciente masculino, 59 anos, com histórico de hipertensão, dislipidemia, obesidade moderada e tabagismo. Foi atendido na unidade de pronto atendimento com um relato de dor intensa na região precordial às 6 horas, com piora progressiva. Durante o atendimento na unidade de pronto atendimento, foram realizados exames laboratoriais com elevação de CPK, CKMB e troponina e eletrocardiograma mostrando um ritmo de fibrilação ventricular. Evoluiu a óbito poucas horas após a admissão, sem resposta às manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Foi constatado o óbito e feito o exame do corpo sem sinais externos de violência. O que é que chama a atenção? Paciente hipertenso, dislipidêmico, obeso moderado, tabagista e que chegou na unidade com um quadro de dor precordial intensa às 6 horas. Os exames laboratoriais mostravam elevação de CPK e CKMB e troponina e o ECG mostrava um ritmo de fibrilação atrial. Também foi procedido o exame do corpo sem sinais externos de violência. Então, é possível a emissão da declaração de óbito e, nessa circunstância, a causa básica será uma fibrilação ventricular, provavelmente por um infarto agudo do miocárdio decorrente de uma aterosclerose coronariana. Como comorbidades, eu tenho a hipertensão arterial sistêmica, a dislipidemia, a obesidade e o tabagismo. Eu ressalto que na parte 2 a gente pode preencher mais do que uma comorbidade por linha, né? A gente tem apenas 2 espaços, mas isso não me impede que eu registre todas as comorbidades do paciente. Então, mais uma vez, um óbito que aconteceu na unidade de saúde, o paciente estando internado ou em atendimento no pronto atendimento, o médico plantonista ou seu substituto, o médico assistente, podem emitir a declaração de óbito, desde que seja procedida pessoalmente o exame do corpo, afastado os sinais externos de violência e registrado o local, data e horário do óbito para certificar-se da informação correta. O quarto e último caso é de uma paciente feminina, 18 anos, gestante de 22 semanas, em acompanhamento regular no pré-natal na unidade de saúde da família, sem comorbidades, com registro de que estava na garupa da motocicleta de seu companheiro, sem capacete, quando houve colisão com um animal, cavalo, na rodovia. Encaminhada para a unidade de pronto atendimento, onde chegou com vida, vindo a falecer cerca de 3 dias após a internação em unidade de terapia intensiva, onde permaneceu em ventilação mecânica e uso de drogas vasoativas. Foi constatado o óbito. Quando foi constatado o óbito, foi procedido uma cesariana de urgência, porque a paciente estava gestante, e nasceu um RN masculino com APGA3 no primeiro minuto, 4 com 5 minutos e 4 com 10 minutos. Peso ao nascimento de 430 gramas, estatura de 27,3 centímetros e circunferência cefálica de 19,8 centímetros. Foi encaminhado para a UTI neonatal, evoluiu a óbito cerca de 12 horas após a sua chegada. Também foi constatado óbito. Nessa circunstância, o que é que chama a atenção? Uma paciente jovem, gestante de 22 semanas, que foi vítima de uma colisão com um animal na rodovia e morreu 3 dias após na unidade de terapia intensiva. Foi procedida uma cesárea de urgência e o bebê que nasceu evoluiu a óbito cerca de 12 horas após o seu nascimento. Nessa situação, não é possível a emissão da declaração de óbito, porque foram óbitos com sinais externos de violência ou histórico de violência. Então, não é fornecida a declaração de óbito e deve ser buscada a autoridade policial para o encaminhamento ao Instituto Médico Legal. Eu agradeço a participação de vocês nessa videoaula e espero que ela tenha sido útil. Obrigada.